quero ler com vocês o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. É uma das narrativas das aparições de Jesus após a ressurreição. Nós encontramos várias narrativas de aparições de Cristo aos seus discípulos depois que ele havia ressuscitado. Essas narrativas que encontramos nos evangelhos foram selecionadas à luz de muitas histórias que se contavam. Então os evangelistas foram selecionando dentre as várias histórias, vários testemunhos a respeito de pessoas a quem Jesus havia aparecido após a ressurreição. Esses evangelistas foram separando essas narrativas de acordo com o interesse deles. Aquilo que, no contexto do que eles estavam escrevendo, eles achavam importante realçar. E quem fez isso de maneira muito cuidadosa, criteriosa, por exemplo, foi esse evangelista Lucas, que nós estamos lendo agora. Lucas começa o seu evangelho dizendo que fez uma pesquisa muito criteriosa, muito cuidadosa, muito profunda, para separar daquelas histórias todas que oralmente, que verbalmente as pessoas iam passando umas às outras, o que aquilo batia, o que aquilo combinava, o que aquilo estava de acordo com o que era mais verossimilhante, com o que era mais realista a respeito de Jesus. Então, quando a gente chega nesse texto, do capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, nós temos aqui uma narrativa da ressurreição, uma das narrativas de ressurreição, que Lucas inclui no seu evangelho, também com esse propósito de dar testemunho do sentido, do significado da obra de Cristo e do evangelho para a vida das pessoas. E eu queria convidar você a ler comigo esse trecho. Ele é muito bonito, talvez vários de vocês já conheçam. Então eu quero fazer referência a ele mais uma vez. Verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido naquela sexta, naquele sábado, naquele domingo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos. Diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olha, isso aqui era o caminho de Emaús. Esse povoado, a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, um povoado mais modesto, mais humilde, mais ou menos no estilo de Betânia, e que ficava distante desses acontecimentos mais fervorosos de Jerusalém, esses acontecimentos mais agitados da capital de Israel, da capital em Judéia. E Emaús aqui entra como uma espécie de símbolo, um lugar que simboliza coisas que aconteceram. E muito especialmente que aconteceram com esses dois discípulos. Jesus tinha chamado de todos os seus discípulos, que eram mais ou menos 70, 80 pessoas, que naqueles dias o cercavam para ouvir as suas parábolas, os seus ensinos, as suas palavras. Desses 70, 80, Jesus tinha separado 12. Esses dois discípulos, que não eram dos 12, que faziam parte dos demais, aqueles que costumavam ouvir Jesus e aprender com ele, e caminhar com ele nos lugares onde ia, esses eram lá de Emaús, desse povoado, e estavam voltando para lá, depois daquele final de semana bastante movimentado que todos eles tiveram. E Emaús, então, fica sendo aqui um lugar importante para eles. Um lugar marcante, que marcou a experiência, a vida daqueles dois discípulos. Eu sei que você deve ter seus lugares marcantes, lugares que fazem parte da sua história, que quando você passa pela frente desses lugares, esses lugares trazem à sua memória, à sua lembrança, coisas que aconteceram. Talvez a igreja em que você se batizou, a faculdade em que você se formou, o lugar do seu primeiro emprego, a sua primeira casa própria. Esses lugares vão ficando na memória, onde você passou a sua infância, a casa da sua avó, do seu avô, onde você brincava. E aí, quando você passa por esses lugares, essas cenas, essas lembranças, inevitavelmente voltam à sua cabeça, voltam à sua mente. É desses lugares marcantes que nós estamos falando, e Emaús representava isso para esses dois naquele dia. Emaús se tornou extremamente marcante. E aí, pelo que aconteceu com eles ali, o símbolo de Emaús, a representação de Emaús, aquilo que o caminho de Emaús passou a representar para eles, também, de certa forma, nos passa ensinamentos valiosos e preciosos. Emaús também
passa a ter um significado para a gente. Não aquele Emaús histórico, próximo a Jerusalém, geograficamente localizado na região da Palestina, na região da Judéia. Não aquele, mas um Emaús na sua vida, em que algumas coisas aconteçam e marquem você de forma bastante definitiva, marquem você de forma bastante acentuada, passe a significar uma série de coisas. Então, essa noite eu gostaria de passar aqui a limpo com vocês algumas coisas que aconteceram naquela Emaús e que podem acontecer também na nossa Emaús, essa Emaús que levamos no coração, essa Emaús da nossa história, essa Emaús da nossa experiência pessoal. Se não, vamos ver aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Emaús, para aqueles discípulos, passou a representar a continuação da vida, o dia a dia da vida, o cotidiano da vida, depois de tudo o que havia acontecido em Jerusalém, que foi o foco, que foi o centro daqueles acontecimentos mais marcantes na vida dos discípulos de Jesus, onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Mas a vida deles não estava em Jerusalém. Eles estiveram em Jerusalém naqueles dias, mas a vida deles, a família deles, o trabalho deles estava em Emaús. E depois de terem participado de todos aqueles fatos mais efervescentes, mais marcantes, mais definidores da vida deles, agora eles voltavam para Emaús, eles voltavam para o dia a dia, eles voltavam para o desafio cotidiano, eles voltavam para a sua vida normal. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui, em que você louvou, cantou, orou, sentiu, de certa forma, a presença de Deus, Deus falou com você de alguma forma, marcou em você alguma coisa, mas isso aqui acaba, essa Jerusalém aqui acaba, e você volta para a sua Emaús, você volta para o seu dia a dia, você volta para a sua luta diária, para a sua batalha diária. Você sai daqui e provavelmente amanhã você vai encontrar os mesmos problemas que você tinha sábado e tinha sexta. Você sai daqui e provavelmente vai se encontrar com as mesmas pessoas que você estava ontem e estava sexta. A família é a mesma, os problemas familiares são os mesmos, os problemas no trabalho são os mesmos, as dificuldades financeiras são as mesmas, o problema de saúde continua, a luta diária, a batalha diária prossegue, porque a nossa vida não se reduz a Jerusalém e ao que mais revolucionariamente acontece em Jerusalém. A nossa vida é o dia a dia, o cotidiano. Você participa de um grande congresso, ouve grandes mensagens, louva de forma que o seu coração, sua emoção fica atingida e você sai daquele congresso encantado, elevado, mexido por dentro. Mas aí você volta para o seu dia a dia. Vocês vão para o acampamento, dia 21, retiro dos jovens, vão lá e vão participar de atividades que vão ser ao mesmo tempo edificantes, gostosas, acrescentadoras, mas depois vocês voltam.
Os discípulos estiveram no Monte da Transfiguração, tiveram uma experiência marcante com Jesus, viram uma grande maravilha acontecer diante deles, mas depois eles desceram do monte e voltaram para o seu dia a dia, voltaram para os desafios que os aguardava. Então, em primeiro lugar, Emaús é essa representação, esse simbolismo. Depois de tudo o que aconteceu em Jerusalém, a gente volta. Volta para o nosso trabalho, volta para os nossos desafios, volta para as nossas lutas, volta para as nossas dificuldades, volta para as nossas aflições, volta para a nossa realidade. E é isso. É assim que é. E o que nos conforta nisso tudo é sabermos que o culto termina, a gente sai daqui, voltamos para o dia a dia e Deus segue com a gente. E Deus continua ao nosso lado. Então Emaús é esse primeiro símbolo. É bom nós estarmos no culto, é bom louvarmos, é bom participarmos de toda essa emoção que estar num culto coletivo com nossos irmãos, tudo isso nos acrescenta muita coisa. É a nossa Jerusalém, é o nosso Monte da Transfiguração. Mas a gente sempre acaba voltando para as nossas lutas. Porque Emaús está lá, nos esperando. Por isso é importante nós aproveitarmos estes momentos aqui, como refrigério para o nosso coração, como edificação para a nossa fé. Por isso é importante a gente prestar atenção nas letras dos cânticos que estamos cantando, nas mensagens que estamos ouvindo, porque tudo isso vai sendo acrescentado a nós pelo fato de que não ficaremos aqui, nós vamos voltar para as nossas lutas, só que a gente volta alimentado. A gente volta amadurecido, a gente volta com uma experiência a mais. A gente volta fortalecido, a gente volta confortado. O Monte de Transfiguração não é onde nós vamos armar as nossas tendas para permanecer ali, mas aquela visão que estamos tendo de Jesus, aquele momento de comunhão que estamos tendo com Ele, é o que vai nos fortalecer para que amanhã, quando cheguemos ao nosso local de moradia, de trabalho, de convívio, nós possamos chegar transformados, edificados, fortalecidos, e aí partir para a luta de cada dia, sabendo que o Senhor está conosco e nos acompanha nisso. Então não desperdice esses momentos. Aproveite, porque tudo é combustível, tudo é alimento. Tudo é fortalecimento para você. A segunda coisa que Emaús representa é que nós seguimos pelo nosso caminho, nesse caminho de lutas, nesse caminho de batalhas, acompanhados pelo Jesus que ressuscitou, acompanhados pelo Jesus que está vivo. Se vocês perceberam na leitura que fizemos, quando Jesus se encontra com aqueles homens e eles não reconhecem que é Jesus, o texto diz que eles estavam tristes. E por que é que eles estavam tristes? Eles traziam a imagem de Jesus sendo julgado, a imagem de Jesus sendo crucificado, a imagem de Jesus morto. Depois, um pouco antes de saírem de Jerusalém, começaram a chegar umas conversas. Aí logo chegou uma mensagem no grupo do WhatsApp dizendo, está sabendo? Não, o quê? O que andam dizendo é que Jesus ressuscitou. E aí você lá começa a se interessar e aí vem outra mensagem dizendo, olha, tem umas mulheres aí que estiveram lá. E elas juram de pé junto que não tinha corpo de Jesus lá, que ele já tinha ressuscitado. E aí eles estavam voltando pelo caminho de Emaús
muito confusos. A pior coisa que pode acontecer com a gente é quando a gente já está vivendo um certo conflito, uma certa tristeza, quando a gente já está carregando um certo fardo, quando a gente já está carregando uma certa desilusão, uma certa decepção, é a gente começar a ser rodeado de comentários, de opiniões, de gente querendo dar palpite, e de informações que vão deixando a gente mais confuso. Aí, como se não bastasse aquela situação difícil em que nós estamos, ainda tem que lidar com esses comentários, com esse disse-me-disse, e ficar perdido no meio dessas coisas. Era exatamente o que aqueles discípulos estavam experimentando. Vinham com uma tristeza enorme no coração, porque o seu mestre tinha sido crucificado, tinha sido morto. Só que havia essas conversas. E foi quando eles se encontraram com Jesus. E aconteceu aqui a mesma coisa que aconteceu com Maria no lugar do túmulo. Quando Maria estava chorando, Maria Madalena chorava porque tinham roubado o corpo de Jesus. E Jesus diz para ela, porque ela também não o reconhece, há muitas semelhanças entre essa narrativa e a de João, porque em ambos os casos, nem os dois discípulos de Emaús, nem Maria Madalena reconhecem Jesus. Maria Madalena pensou que fosse o jardineiro ali das sepulturas. E ela está chorando, e quando ele chega perto e pergunta, por que é que você está chorando? Ela diz, roubaram o corpo do meu Senhor. E aí então Jesus chama ela pelo nome. E ela reconhece aquela maneira de chamá-la pelo nome, e seus olhos se abrem, e ela reconhece Jesus, como se Jesus estivesse dizendo para ela, você não tem motivo para chorar. Seus motivos para chorar acabaram, porque se você está chorando porque eu estou morto, eu estou aqui vivo. E foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam tristes, porque o seu mestre havia morrido, e Jesus Cristo apareceu diante deles, mostrando que não, que ele estava vivo, e que não só estava vivo, mas os estava acompanhando no caminho. Então o que eu quero dizer a você essa noite, é que Emaús também para nós representa o fato de nos lembrarmos, no meio das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas tristezas, das nossas decepções, dos nossos desamparos, das nossas angústias, no meio de tudo isso, lembrarmos que estamos no caminho com o Jesus que não está mais morto, mas ressuscitou. Com o Jesus que está vivo e seguindo ao nosso lado. É isso que simbolizou e Emaús para eles, essa descoberta. Não estamos sozinhos. Essa descoberta, Jesus não está morto. Essa descoberta, Jesus está vivo e não apenas está vivo, Ele está comigo, andando no caminho. Porque cada vez que nós nos esquecermos disso, cada vez que a gente tem que enfrentar uma situação difícil, e são muitas as que a gente enfrenta, cada vez que a gente tiver que passar por uma situação difícil, se nos esquecermos que não estamos sozinhos, e que na nossa companhia está esse que ressuscitou dos mortos, que vive e nos acompanha e está conosco, aí a gente se entristece, se desespera, desmorona. A única maneira de não desmoronarmos quando precisamos atravessar esses momentos é nos lembrarmos, eu não estou sozinho, o Senhor que ressuscitou dos mortos está comigo aqui no caminho.
É isso que Emaús significava para aqueles dois discípulos. Então, a primeira coisa que Emaús passou a significar para eles é que a gente às vezes está em Jerusalém, participa de tudo aquilo, fica muito animado, mas temos que voltar para Emaús. A nossa vida é em Emaús, temos que voltar para as nossas lutas. Mas a gente leva essa experiência, a gente leva conosco a experiência de Jerusalém. A segunda coisa que Emaús significava para eles é que Jesus está com a gente no caminho. E está vivo, Ele ressuscitou dos mortos e permanece conosco. A terceira coisa que Emaús passou a significar para aqueles homens na sua memória, na sua história, e também significa para a gente, é que quando a noite vem, quando a noite desce, por mais escura que seja a noite, a luz do Senhor continua acesa em nossa vida. O que foi que aconteceu lá? Eles foram conversando no caminho, Jesus foi mostrando nas Escrituras o que estava prometido e o que havia acontecido, e foi explicando para eles tudo o que era da sua missão, do seu propósito fazer, foi fazendo referência aos profetas, foi fazendo referência à lei de Moisés, foi pegando tudo o que eles conheciam de Escritura e foi mostrando, olha, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui se cumpriu em mim. E aí o dia foi passando durante a caminhada, e o sol foi declinando, o sol foi baixando, a noite foi chegando. E aí os discípulos disseram para ele assim, fica com a gente, nos acompanhe. A noite chegou. E Jesus fica com eles, entra, senta na mesa e ceia com eles. Na cultura judaica, é muito importante esse negócio de sentar na mesa e comer junto. Sentar na mesa e comer junto é um grau de intimidade, de comunhão, de participação na vida do outro. E se você começa a perceber como os evangelhos dão importância a mostrar que Jesus se sentava com eles e comia junto. Mais do que isso, Jesus partia o pão com eles e comiam juntos. Isso acontece vezes diversas. A própria ceia é instituída por Jesus durante um momento de refeição. Durante a comemoração da Páscoa, eles comendo juntos, aí em um determinado momento Jesus pega um pedaço de pão e diz, olha, isso aqui é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Como eu parti esse pão, o meu corpo vai ser partido. Aí pegou o cálice de vinho e disse, ó, isso aqui é o meu sangue, assim como essas uvas foram pisadas, e dela foi extraído o sumo para fazer esse vinho e para fazer essa bebida, eu vou ser pisado. Eu serei morto, eu serei sacrificado. Isso aqui simboliza o sangue, o meu sangue que vai ser derramado. Foi no meio de uma refeição, comendo juntos. E agora, depois de ressuscitado, com esses discípulos com medo da noite, com esses discípulos com medo das trevas, Jesus os tem na sua mesa, comendo com eles. Jesus está com eles, fazendo companhia e partindo o pão com eles. No mais íntimo da comunhão com eles, no mais íntimo momento com eles. Como quem diz, olha, a noite vem, a noite sempre vem. A noite desce, a noite sempre desce. O sol vai se pôr, porque o sol sempre se põe. Por mais longo que seja o dia,
Por mais belo que seja o dia, chega o momento em que o sol começa a se pôr. É a hora da noite. É a hora do escuro. É a hora da insegurança. É a hora dos temores. Você já percebeu que quando você tem um problema muito sério, você até durante o dia vai se distraindo, vai levando. Mas aí chega o momento em que você fica no seu quarto, no escuro, deita a cabeça no travesseiro, e aí é a hora dos fantasmas. E aí os fantasmas começam a aparecer. Sabe? Aquele negócio todo na cabeça, remoendo na cabeça, e você quer dormir e não consegue. No escuro é quando todas as coisas que a gente tem medo, tem receio, tem insegurança, é quando fica tudo mais vívido. E aí você olha para aquele relógio digital na sua cabeceira, 1h, 2h, aqueles números não param de girar e você não consegue pegar no sono. A gente sempre atravessa momentos de noite, sim. O nosso problema é que a gente, quando está desfrutando do dia e da luz do sol, a gente esquece. Mas vem noites. E muitas vezes a coisa vira de repente. Porque nem sempre o sol vai se pondo devagar. De repente é tchum! Escurece tudo. Você está bem, de repente recebe ali uma notícia que muda a sua vida completamente. Você está bem, de repente você cai e vai para o hospital e muda tudo que você tinha planejado. Você começa um emprego novo, está muito ali animado com aquilo, de repente não pode mais estar no dia seguinte, muda tudo. O nosso problema é que a gente esquece que tem momentos de noite. Mas tem um outro problema, talvez mais grave do que esse. É quando nos esquecemos que mesmo na noite, a luz do Senhor que habita em nós nunca se apaga. Nós temos em nós a luz do Senhor que nunca se apaga. E quando é noite ao redor, e quando há trevas ao redor, dentro de nós, essa luz da presença divina, do Senhor sentado na nossa mesa, do Senhor partindo o pão conosco, do Senhor comendo com a gente, essa luz não se apaga. Essa luz permanece acesa, essa luz permanece acesa. É a luz de Samuel. A luz de Samuel permanecia acesa. Eli ia se deitar e deixava ali a luz de Samuel acesa. E é quando Samuel ouvia o seu chamado, Samuel. Ele ouviu 3 vezes isso, foi perguntar para Eli, o que eu faço? Ele disse, pergunte, Senhor, o que tu queres? Eu estou aqui, o que tu queres? Essa luz não apaga. A luz da presença do Senhor me chamando pelo meu nome. O Senhor que conhece a minha história, o Senhor que conhece a minha estrutura emocional, o Senhor que sabe o que eu preciso. Essa luz não se apaga. E a gente não pode esquecer disso. Porque senão a noite toma conta da gente. Não há noite que possa tomar conta daquele que está iluminado pela luz do Senhor. As noites vêm, mas a gente supera essas noites, atravessa e supera essas noites acompanhados pela luz do Senhor que nunca se apaga. Emaús passou a significar isso para aqueles discípulos. A noite desce, mas o Senhor está com a gente na mesa, em comunhão, iluminando a vida da gente. Enfim, há uma quarta coisa
que a gente precisa lembrar aqui. Quando o texto está chegando lá no finalzinho, depois que Jesus Cristo desaparece, depois de ter comido com eles, ter explicado tudo, e aí no meio ali do momento ali do jantar, da refeição, de repente Jesus desaparece, como acontece também em outros textos, em que Jesus aparece ressuscitado e depois desaparece. Eles fazem o seguinte comentário: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Essa é a quarta coisa que Emaús representa. Emaús representa esse coração firmado, esse coração firme, esse coração com o calor de Deus. Quando a gente ouve os seus ensinos, ouve o que ele tem a dizer, e ele deixou marcas na nossa vida. Quando Jesus passa, ele deixa as marcas. Quando Jesus está em comunhão conosco, ele deixa as marcas. Quando a gente estuda os seus ensinos, conhece os seus ensinos, ele deixa as marcas. E o coração fica aquecido. O nosso coração não estava aceso. O nosso coração não estava aquecido pelo que ele dizia. O nosso coração não estava ardendo pela sua presença conosco. Emaús significa que quando o Senhor vem à nossa vida, quando temos esse encontro com Ele, quando passamos a compreender o Evangelho e os seus ensinos, isso marca o nosso coração, o aquece. E o coração fica firme com aquilo que aprendeu, com aquilo que ouviu, com aquilo que crê. E aí, não preciso mais ver Jesus. Não preciso tocar Jesus. Porque o meu coração já está marcado. O meu coração foi definitivamente marcado por Ele. E aí, quando Jesus desaparece, o que fica para eles é a marca do encontro com Jesus. O que fica para eles foi o que Jesus ensinou. O que fica para eles foi o que Jesus deixou. E é isso que aquece os corações. Jesus não está mais visível, Jesus não está mais tangível, a voz de Jesus já não é ouvida, os olhos dele não são vistos, as suas mãos não são tocadas, mas o nosso coração permanece firme e ardente, por causa da marca que ele fez em nós, por causa dos seus ensinos que seguem na nossa lembrança, por causa desse encontro que tivemos com Ele e transforma a nossa vida. O caminho de Emaús foi a transformação desses dois discípulos. Depois de anos ouvindo, pelo menos 3 anos, se eles estavam com Jesus desde o começo, foi pelo menos 3 anos. 3 anos ouvindo, mas sem experimentar o coração aquecido por Jesus. 3 anos vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus dar vista a cegos, vendo Jesus fazendo o paralítico andar, mas sem compreender. 3 anos na presença de Jesus, mas sem ter o coração aquecido, sem ter o coração queimando. Eles só começam a ter o coração queimando quando finalmente agora, depois da ressurreição, com Jesus vivo,
e compreendendo o Evangelho, a mensagem e o que Jesus ensinara, agora eles têm o coração aquecido. 3 anos como membro de uma igreja, 3 anos batizado, 3 anos tomando ceia, 3 anos indo à classe de escola dominical, 3 anos lendo a Bíblia, 3 anos ouvindo pregação, 3 anos entrando em igreja, 3 anos cantando em coral, 3 anos assistindo culto, 3 anos vendo e observando tudo, e o coração continua frio, e o coração continua insensível, e o coração não tem a chama ardente da presença do Senhor Jesus, porque isso não acontece quando estamos no templo ou numa igreja, isso acontece quando Jesus marca a nossa vida. Se você está assim, tanto tempo ouvindo, tanto tempo vendo, e o coração não está aquecido, e o coração não ferve, e o coração não está aceso, é porque você observou e viu um monte de coisa, mas faltou o principal, que é Jesus, de fato, mudar a sua vida. O caminho de Emaús significa essa transformação. Essa transformação. Do discípulo passivo, do discípulo ouvinte, do discípulo que vê, do discípulo que marca a presença, mas não teve o coração transformado, não tem o coração ardendo pela presença do Senhor Jesus. Outro que teve a vida mudada num caminho, só que foi outro caminho, foi o caminho de Damasco, foi Paulo. Muito fiel às Escrituras, muito fiel à lei de Moisés, muito fiel a todo aquele legalismo, a todo aquele tradicionalismo da religião judaica. E finalmente, num caminho, se encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. Ali, o que a lei de Moisés, o que a religião, o que os mestres da lei, o que a sua fidelidade às tradições não puderam fazer, a presença de Jesus fez no coração de Paulo e mudou a sua vida. Talvez o que falte para a gente seja um caminho de Emaús, um caminho de Damasco, em que a gente não seja só ouvinte, não seja só admirador, não fique só impressionado com o que vê, não sinta só emoção, não fique só emocionado, não carregue só uma tradição, não cumpra só um rito, mas experimente de fato o Jesus vivo na nossa vida, transformando o nosso coração, a nossa mente, e seguindo conosco, e fazendo o coração arder, fazendo o coração iluminado no meio da noite, fazendo o coração acompanhado quando está sozinho no caminho, fazendo o coração bater diferente, fazendo um coração transformado. Talvez o que precisemos seja de um caminho de Emaús na nossa vida, em que a gente finalmente descubra, experimente e carregue conosco para o resto da vida esse coração que arde, aquecido e aceso por causa do nosso encontro verdadeiro com o Senhor. Você quer curvar comigo a sua cabeça e vamos orar juntos? Quem sabe esse lugar aqui essa noite pode se transformar no seu caminho de Emaús. Quem sabe esse lugar aqui essa noite possa fazer finalmente o seu coração
ficar aquecido. Talvez esse lugar aqui essa noite seja o seu caminho de Emaús, em que você descubra o Cristo vivo ao seu lado. Esse lugar aqui essa noite seja o seu caminho de Emaús, em que a luz do Senhor permaneça acesa, mesmo se você tiver de atravessar a noite, a escuridão. Talvez esse caminho aqui, esse lugar aqui essa noite, seja esse Emaús para você. Transformador, que muda sua vida, que muda seu caminho, que muda o rumo, que muda você, que muda as coisas. Quem sabe hoje aqui é o seu caminho de Emaús, onde Jesus não vai ser só um personagem da Bíblia, não vai ser só o retrato na parede de um Jesus sofrido, não vai ser só a imagem de um Jesus num crucifixo, mas vai ser o Jesus real, o Jesus em você, o Jesus na sua vida, o Jesus no seu coração, o Jesus na sua experiência. E eu queria convidar você a fazer isso essa noite. A dizer, olha, eu quero isso. Eu quero que hoje aqui se torne o meu caminho de Emaús, onde a chave precisa virar. Onde a minha mudança aconteça, onde o meu coração se incendeie, se aqueça, onde a treva se ilumina, onde o dia aparece no meio da noite, onde a companhia de Jesus se torna algo real e onde a minha vida é transformada por causa desse Jesus que está vivo e que está ao meu lado. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar em pé, a gente vai cantar agora com o pessoal aqui. E eu vou dizer o seguinte, enquanto a gente estiver cantando, se você hoje estiver desejoso de experimentar esse Jesus vivo, de ter essa experiência com o Evangelho de Jesus, está sentindo que está no meio da noite, mas que é a luz de Cristo na sua vida, sabe que amanhã, durante a semana, volta para as suas lutas, para as suas batalhas, mas quer voltar com a presença de Jesus ao seu lado, com aquele que nos acompanha e está vivo para sempre e faz com que vivamos com Ele. Enquanto a gente estiver cantando, se nessa noite você quer isso, está disposto a dizer sim, eu quero isso, ore por mim. Enquanto a gente estiver cantando, você vai sair do seu lugar, eu vou estar aqui na frente, você vem aqui, fica comigo aqui do meu lado, que eu quero orar por você e quero orar pela sua vida. A gente vai começar a cantar. E se você essa noite quiser experimentar isso, tomar essa decisão, é só sair do seu lugar. Vem aqui, eu não vou insistir muito, não vou chamar muito. Eu estou deixando o Espírito de Deus falar no seu coração. Se você sente que é isso que você precisa, eu quero orar por você. Não saia daqui sem deixar que isso hoje, agora, aqui, se torne o caminho de Emaús na sua vida, em que a luz de Cristo vai finalmente incendiar o seu coração. Nós vamos cantar, e se você quiser, pode vir aqui, eu quero orar por você, orar pela sua vida. É só sair do seu lugar, ficar aqui perto de mim, ficar aqui do meu lado, e nós vamos orar juntos.